Fala pessoas, dia 26/8, sexta-feira, e vamos falar um pouco aí da sabatina do Lula, né? Fazendo uma breve análise, como fizemos a do Bolsonaro. A do Ciro, depois eu comento, depois a gente faz um resumo aí no vídeo exclusivo, né? Mas hoje vamos falar do Lula, que é mais importante para entender a estratégia da Globo, né? O Lula é entrevistado no Jornal Nacional, veja a íntegra, e Lula no Jornal Nacional, a frase de Bonner que incendiou as redes sociais: Lula, o senhor não deve nada à justiça. Esse foi o ponto alto aí, e bem no início. Por que no início? Tudo uma bela estratégia da Globo, tá? Justamente como Maquiavel dizia: o mal, quando for fazê-lo, você faz de uma vez só, e o bem aos poucos. E claro que a Globo sabia, se ela fosse muito parcial, se ela fosse muito declarada um apoio, pegaria muito mal e seria tiro no pé. Então o ar de imparcialidade paira na entrevista, mas só o ar, bem leve. Porque quando ele inicia e fala: Lula, o senhor não deve nada à justiça, a gente fica naquelas, quem sabe, sabe. São muitas coisas, né? Você pode até se perguntar por que a Globo faria isso. É só ver os números de gastos do governo do PT em publicidade com a Globo, né? E agora, quando Jair Bolsonaro, a diferença é absurda. A gente sabe que realmente há uma grande diferença aí, né, nessa questão se ele é inocente ou não. O que aconteceu foi que Moro, para conseguir, tinha seus interesses, né? E ele conseguiu aí algumas façanhas através de uns remendos, digamos. E isso levou a justiça a anular praticamente tudo. Anulou, mas o que deveria ser feito é novo julgamento, né? Continuar com as provas. Tinha pedalinho, tinha um triplex, tinha um monte de coisa, tinha fotos, tinha tudo, tinha um monte de provas. Mas parou. E aí a Globo faz justamente isso, né? Vai fazer algo? Faça rápido, breve, no começo, para depois ser esquecido, mas também passar um pano e deixar a situação mais tranquila para o resto da entrevista. Então o senhor não deve nada à justiça, os mais incautos vão... realmente faz sentido. Ele pega e terceiriza a corrupção, ele pergunta pro Lula do partido, dos seus ministros, das pessoas, mas nunca o Lula, para tirar o peso da corrupção das costas do Lula e ele poder ficar livre. O Lula ele começou ler algumas coisas, começou acho que foi o media training que ele fez, querer ler, mas depois ele foi no freestyle, como eu vou mostrar aqui, como disse um tweet da UOL. O Lula ainda rouco começou lendo uma cola, sentiu que não deu certo e partiu logo para o freestyle, que é o seu forte, e é realmente o forte dele, mesmo que algumas coisas, né, não faziam muito sentido. Por exemplo, Lula exagera aumento de universitários e outros feitos do governo, tá? É o Estadão mesmo assim falando que ele errou, mas vai mostrar bons números. Existem muitas coisas mais pesadas em relação à universidade, o que a esquerda fez com as universidades. Tem muita coisa pra gente comentar sobre isso, mas você percebe que ele foi jogando números que às vezes ele nem tinha noção, né? Mas o povo vai vendo aquele falatório e é muito assim enérgico, ele tem assim a sua fala mais solta, né? Ele fala com um tom de voz, tem as suas pausas. A gente conhece o Lula de muito tempo, sabe que ele conseguiu levar muito bem porque justamente ele não foi nem interrompido pouquíssimas vezes. Bolsonaro, quando ele começava a engrenar numa resposta, ele era cortado. Então o que aconteceu? Porque há de imparcialidade. Quando o Lula começa a falar, ele engata a primeira, segunda, terceira, não é interrompido e ele fica muito solto. As perguntas, muitas delas, por mais que pareciam, nossa, eles estão fazendo um trabalho totalmente imparcial, mas eram perguntas que, além de tudo, ele dava aí uma desconversada. Vou ver se eu mostro aqui, tá? Lula evita se comprometer a seguir lista tríplice, a PGR, caso seja eleito, né? Ele não quis dizer o porquê, falou que pode deixar uma pulga atrás da orelha, né? Lula admite corrupção na Petrobras, mas dribla sobre como evitá-la, porque ele não respondeu. Muitas coisas não respondia e falava, estava no freestyle, talvez teria algumas respostas aí, talvez tivesse anotado, mas ele não quis, porque ele realmente chama mais a atenção a pessoa. Igual eu, quando eu faço meus vídeos aqui com notícias, é uma coisa meio mecânica, né? Por mais que eu tenha esses momentos de opinião, mas meus vídeos exclusivos é muito mais solto, são muito melhores, e no Rumble estava maravilhoso, muita gente gostou, mas infelizmente, talvez pela plataforma e a familiaridade, as pessoas não aceitam muito o Rumble, mudar de plataforma não teve seu sucesso. Mas os vídeos exclusivos fazem sucesso aqui. A gente conversa bastante, o pessoal gosta, né? A gente interage muito bem. Então ele fez o quê? Justamente falar bastante, um monte de informações, e a gente vai ler. Eu vou ler algumas coisas aqui para vocês, vocês vão ver que ele, de certa forma, se saiu bem porque ele teve grande espaço.
E o mais pesado foi tirado das costas no início. E a Globo fez um trabalho aí muito inteligente de parecer imparcial para aquele que não é inteirado em notícias, em política, como a gente aqui, está todos os dias olhando. O pessoal mais, sabe, curiosos, não vão nunca pegar o que aconteceu ali, tá? A Globo conseguiu passar um ar de imparcialidade, conseguiu, de certa forma, pegar a corrupção, citar a corrupção, mas nunca jogar nas costas dele, e perguntar como ele evitaria, o Lula evitaria a corrupção. O cara foi preso. É complicado a gente ver isso. O dia que vocês entenderem que jornalistas são apenas atores, que são, vamos dizer assim, eles têm um papel a cumprir, vocês vão entender tudo, tá? Outra coisa que pesou muito, quando ele falou que o agro é fascista. Você imagina chamar fascista 25% do PIB, né? Fascista, uma população que alimenta o povo, né? São trabalhadores. E fascista é o quê? Seriam empregados do Estado? Na verdade, olha como é a inversão das coisas. Ele gostaria que fossem aí órgãos do Estado, tivessem tentáculos do Estado no agro. E aí sim seria fascista, porque o fascismo, ele significa maior Estado. E a gente da direita quer menor Estado. Algo básico, né? E falou que o MST, na verdade, tem produção, né? No Twitter eu dei mais informações, não vou dar aqui, tá? Mas o MST meio que salvou, é uma força do bem, né? Mesmo que a gente já viu vídeos, né? E eu vou mostrar informações aqui, que a gente precisa falar. No Jornal Nacional, Lula diz que a MST só invadiu terras improdutivas, mas registros desmentem a afirmação. Em 2009, durante o governo Lula, o grupo invadiu uma fazenda e destruiu 5 mil pés de laranja. Em 2013, no governo Dilma, uma pesquisa universitária foi destruída. E a gente já viu imagens de gado que chegavam e cortavam as pernas do gado, né? O cupim do gado, e deixava ele sangrando até morrer. Cenas de gente chorando vendo o seu gado aí sendo destruído. Tem vídeos, tem links no Twitter, eu não vou mostrar essas cenas aqui, coisas absurdas que aconteceram com o MST. Mas as pessoas precisam de informação, precisam saber dessas coisas. E isso tudo foi simplesmente ignorado. Alguns portais, mesmo portais com viés de esquerda, mostram a verdade. Você viu que desmentem. Porque eles sabem que o Lula falou de não, lá no Jornal Nacional, ele falou de não, vamos dizer assim, controlar a imprensa, né, limitar a imprensa. Mas ele já tinha dito que faria isso. Só os amigos do rei terão aí facilidade. Os outros não terão, tá? E por isso que tem mídia de esquerda aí já fazendo aí um papel de crítica ao Lula, tá? Bolsonaristas reclamam de tratamento diferenciado no JN a Lula, que é justamente a questão da interrupção. Interrupção é tudo. Você tá num fluxo de palavras, você vai falando, e aí por que você está interrompendo? Você não está entrevistando? Você já não fez a sua pergunta? Perguntas inclusive longas, porque ficou, né, impedindo o Bolsonaro de falar. É que eu ainda não tenho os números, tá? Que fizeram os números aí de quanto o Bonner falou e quanto o Bolsonaro falou. Seria interessante ver aí quanto o Bonner falou na entrevista, porque o Lula falou muito e muito livre, muito solto, ainda mais no seu freestyle, como diz o UOL, né? Outra coisa que o Lula falou de armas, né? Não, dar armas pro fazendeiro, pro pessoal do agro. Pra que dar armas? As pessoas mataram as outras. Você imagina, trabalhador, isolado, no meio do nada, né? Na casa, aí invade pessoas, você tá com a sua família e você não tem arma nenhuma. E o bandido vai ter a sua arma. O que ele faz com você? O que ele faz com a sua família? Você acha mesmo que um fazendeiro, uma pessoa do agro, uma pessoa que está em uma casa isolada, em uma fazenda, não pode ter uma arma para defender a sua propriedade? Defender não só a propriedade, a sua vida e a sua família? Quando você vê esse tipo de fala, você começa a pensar nas possibilidades. Só você tem um trabalho de raciocínio e você vê o quão absurdo é a esquerda, né? E nesse caso, o Lula com ideias completamente insanas, né? Outra coisa que eu queria finalizar é que o Lula citou o PSDB, né? Falou que na época do PSDB era tudo maravilhoso, que existia essa briga, eles se odiavam, mas eles conversavam, eles iam até o mesmo restaurante e não acontecia nada. Ué, Bolsonaro também foi no TC, viu todo mundo, né? Já apertou a mão do Alexandre de Moraes, que a gente vai falar aqui. Tem, isso aí acontece. Só que PSDB e PT, eles não eram oposição real. Por que não era oposição real? Porque um era social-democrata, é uma esquerda disfarçada, e o outro é uma esquerda declarada comunista. Um quer o comunismo e o outro quer o socialismo, né? Que na verdade, muito parecidos, estão do mesmo lado. E por isso que não tinha, e por isso que o Brasil foi levado tanto no bico durante tantos anos, e por isso que virou esse lixo de país, né? Que vai aos poucos tentando ficar de pé.
Tem gente trabalhando para normalizar a coisa, mas está bem difícil, porque precisa da ajuda do povo. E o PSDB e o PT fizeram um grande teatro da tesouras, enganou todo mundo, por isso que você vê Lula abraçando FHC. Por que será? Quando você tem opiniões completamente, realmente de oposição, você não tem esse tipo, né? Ou não deveria ter esse tipo de relação. Só uma curiosidade aqui, eu quero ouvir o William Bonner pedindo desculpas, disse Lula oficial à Folha em 2017. Que foi esse caso aqui? A Globo já foi, né, do outro lado, um pouco mais assim social-democrata, um pouco mais centro, até mesmo direita em certos tempos. E ela apoiou o Collor na época. E no Collor, na época do Collor, ela passou só coisas boas do Collor, e do Lula ela passou só coisas ruins. E aí por isso que o Lula disse em 2017 que queria ver o William Bonner pedir desculpas. Não pediram desculpas, mas pelo visto estão aí, mais uma vez, o mundo gira, né, as coisas mudam, e a Globo nos anos, né, 90, no início dos anos 90, 89 na verdade, ela fez aí algo contra o Lula e agora está ajudando de certa forma, né? Enfim, mundo dá a volta. Agora vamos às notícias aqui, brevemente. TSE endurece regras e eleitor terá de deixar celular com mesário ao votar. Então, dessa vez, por mais que tenha aquele e-título, né, aquele aplicativo, você não pode entrar com o celular. Por que será? A gente se pergunta qual que é o motivo. E o motivo é bem simples, as pessoas sabem, a gente não pode falar. Falava no Rumble, mas não tinha público lá e a gente não pode falar no YouTube. Mas claro que existe um grande motivo de você não poder levar o celular. Não só não levar o celular, existem outras restrições, tá? Que depois a gente pode citar, mas não pode falar muito, tem essa taxa embaixo aí, então a gente só dá a notícia aqui. Mas vocês devem entender, tá? É aquilo, a direita ela tem que se virar. Existe espaço, a gente está muito apertado, mas dá para se mexer, tá? Mas depende do quê? Do esforço de vocês. Tá? Como a gente vai ver aqui, existe gente aí perdendo tudo, mesmo bilionário sendo perseguido. Presta atenção, tá? Polícia Militar pode ser acionada em caso de descumprimento. Então, se você não entregar o celular, você pode aí ser preso. A pessoa vai chamar a polícia, você vai ser aí levado para fora aí do local de votação. Em reunião fechada, Alexandre orienta desembargadores a ser linha dura. Ministro se reuniu com desembargadores eleitorais após a posse do TSE e deu um recado claro sobre fake news envolvendo... A gente não pode falar. Porque aqui, não podemos deixar passar nada, afirmou o ministro, pedindo celeridade e diligência em casos que envolvam questionamento ao sistema eleitoral brasileiro. Ou seja, mãos atadas, tá? O povo deveria se preocupar, mas... deveria fazer muito mais, mas infelizmente é isso. Bolsonaro detona Moraes no Planalto. Os auxiliares que estavam por perto de Bolsonaro nesta tarde tiveram certeza. A trégua com Moraes está com os dias contados, né? Jair Bolsonaro perdeu a linha no Planalto nesta tarde e voltou a atacar Alexandre de Moraes com muitos termos impublicáveis. O presidente, que já estava injuriado com a operação da Polícia Federal contra empresários bolsonaristas, ficou enfurecido ao saber que o TSE, comandado por Moraes, havia decidido proibir o uso de celular dentro da cabine de votação no dia da eleição. Os auxiliares que estavam por perto de Bolsonaro nessa tarde tiveram certeza. A trégua com Moraes está com os dias contados. Ironia das ironias, o presidente, depois de detonar Moraes e aliados, encontrou o magistrado na posse da nova cúpula do STJ nesta quinta. Os dois ficaram distantes, mas frente a frente. E a gente pode ver aqui, ficam frente a frente mesmo. Bolsonaro, a foto está pequena aqui, né? Qualidade ruim, mas a gente pode dar um zoom aqui e tá com a cara fechada. Né? E não, para onde será que ele está olhando? Olha quem está aqui na frente dele. Pois é, né? A gente vê que tá difícil. E eu me perguntei, né? Eu vi Bolsonaro do lado do Alexandre de Moraes, da tapinha na perna, cochichando. De novo? Será que fez acordo de novo? Será que achou que realmente os caras iam deixar barato? Não sei. Eu não sei, sinceramente. Eu falo, é guerra. Se você achar que os caras vão recuar, não vão, né? Silveira desafia Moraes após mulher virar alvo. Será um vídeo por dia. Após Moraes determinar o bloqueio das redes da mulher de Daniel Silveira, candidato afirma que postará um vídeo por dia em redes de aliados. E não é só Daniel Silveira. Hang é bloqueado em Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e TikTok. Né? Não usa o Rumble, mas até mesmo no Rumble, se mandassem aí, com certeza, alguma coisa pro Rumble, talvez seria tirar tudo de lá também, né? Não sei se o Rumble compraria essa briga. Enfim, é isso que eu digo. Olha o nível que estamos. É muito complicado. Tem gente que chegou no meu Twitter e falou assim, não, você tem que ser mais incisivo, mais corajoso. Você tem que pedir isso para youtuber que é rico. Tem youtuber que tem mais de 100 mil visitas, os caras com certeza já tem milhões de reais.
Eu não tenho nada, nem monetização. Se eu ganhasse com monetização, até que eu estaria bem. Por mais que eu tivesse 15 mil visitas por vídeo. Não tenho. Eu tenho que fazer o possível. Fui pro Rumble, faço vídeo exclusivo, falo em códigos, dou a entender. É vocês que tem que fazer. Tá? Eu fui cancelado já há muito tempo pela direita. Fui cancelado por todos. Justamente porque eu ficava atacando Weintraub, falando de Deltan. Imagina, anos, cada um vai falando de Nando Moura, aí fala de Deltan, aí fala de Moro, aí fala de Weintraub. Tipo, eu fui desgastado. E amigos dessas pessoas iam me desgastando até o momento que as pessoas só vão falar mal de mim o tempo inteiro. Perde credibilidade, fica distante. E alguns poucos, que eu agradeço, que eu tenho um carinho imenso pelos membros do meu canal. Imenso. Você não tem noção o nível de mensagens que eu recebo de pessoas que me acompanham há anos. Antes de 2018, pessoas de 2017, 2015. São pessoas que eu adoro eles me adoram porque a gente sabe que a gente tá no... A gente entende o Brasil de verdade. Infelizmente, as pessoas que entendem o Brasil de verdade são pouquíssimas. Tá? A maioria vive num mundo paralelo e por mais que tenha aí certo caminho, está seguindo certo, até mesmo pela direita burra, até mesmo pela direita falsa, né? Mesmo assim é pouco. Deveria ter muito mais. As pessoas deveriam se revoltar de verdade. Mas não acontece. Malafaia sobre Alexandre de Moraes. Quem vai parar esse desgraçado? Né? Aí eu não sei o que vai acontecer com o Malafaia. Se aconteceu com o Hang, e com certeza deve ser mais importante aí, que eu digo, mais importante não, mas digamos com maior influência e dinheiro, né? A questão de comércio e mercado do Brasil, aconteceu o que aconteceu, imagina com o Malafaia. E aqui o presidente falou, espero que Moraes apresente a fundamentação da operação o mais rápido possível, diz Bolsonaro. Ele espera, mas não pode fazer nada, o executivo não pode fazer nada com o judiciário, né? E aí a gente vê o mais rápido possível. Qual que é a motivação? Fundamentação pode não, talvez não apresente, mas a motivação a gente já falou aqui. A gente sabe o que eles querem fazer. Enfim, galera, muito obrigado pela visita de vocês, tá? Agradeço tremendamente o Pix que a pessoal faz. É pouco, mas ajuda o canal. O link da Amazon caiu bastante as vendas. Se você puder comprar qualquer coisa para você, ou dar preferência, for comprar algo, uma coisa para sua casa, né? Compre com o link da Amazon, ajuda o canal, porque o canal não tem propagandas, né? Justamente porque não tem propagandas que, mesmo que eu queira, quando eu coloco o vídeo e tem esses tipos de palavra, mesma coisa, essa faixa azul aí, com certeza o vídeo ele vai ser boicotado com o ícone lá amarelo e não vai ter propagandas, tá? Temos Padrim, Patreon e membros, para você assistir aí os vídeos exclusivos, que a gente comenta de muitas outras coisas, bastidores da direita, a gente fala sobre como o fluxo da direita vai, para onde vai, teorias diversas, que aí lá eu posso falar teorias e não ser julgado, porque quando eu falo para o público em geral, e as pessoas não têm preparo suficiente para ver que é uma teoria que pode concretizar ou não, pode ser usado contra mim no futuro. No vídeo exclusivo a gente tem liberdade para falar de coisas até mesmo absurdas, mas que são interessantíssimas, tá? Lembrando que temos aí o botão valeu caso queira e a gente se fala em breve. Muito obrigado e até mais.